O diplomático prestes a expirar, Jair Bolsonaro deu entrada em um processo de mudança de visto que lhe permite ficar mais tempo nos Estados Unidos. Integrantes do governo Lula receberam a informação de que o ex-presidente quer o visto de turista, que dura 90 dias. A expectativa é de que Bolsonaro retorne ao Brasil entre o fim de janeiro e o início de fevereiro para se submeter a uma cirurgia em razão de complicações do atentado que sofreu durante a campanha de 2018. Mota. O presidente Jair Bolsonaro continua sendo um líder político importante. E isso é reconhecido, né, por milhões de pessoas por todo o Brasil. É importante lembrar que, embora não tenha sido o único, mas o presidente foi um dos principais, talvez o principal, responsável pelo renascimento de forças políticas de direita, e aí eu estou me referindo a liberais e conservadores, que voltaram a desempenhar um papel importante, né? Chegando através dele, em 2018, ao governo federal. O presidente Bolsonaro continua com um potencial político e eleitoral muito grande. Evidentemente, a cena política atual é uma cena de grande confusão, não só no aspecto político, mas no aspecto jurídico, mas essa confusão não pode mascarar o fato de que dezenas de milhões de pessoas escolheram, né, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Não é porque essa não foi o resultado que essas pessoas, de repente, deixaram de existir, ou que essas correntes políticas liberais e conservadoras não têm nenhum papel mais a desempenhar. Pelo contrário, daqui a pouco, no dia 1º, toma posse um Congresso Nacional, onde existirá uma grande bancada conservadora. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, e eu acredito que essa é uma opinião compartilhada por dezenas de milhões de brasileiros, tem ainda um papel de liderança muito importante nos próximos anos no nosso país. Agora, é escolha dele, principalmente dele, de que forma ele quer desempenhar esse papel. É justo dizer que ele viveu 4 anos extremamente intensos, né, que começaram, inclusive, com um atentado contra a sua vida, que ele deixou sequelas que o acompanham até hoje e que eu tenho certeza tornam a sua rotina diária muito mais complicada e dolorosa do que a maioria de nós. Quanto à forma do retorno dele e o tempo em que isso vai acontecer, eu tenho certeza que ninguém sabe melhor isso do que ele. Kobayashi. Bom, o presidente Bolsonaro, ele poderia entender esse momento político como uma grande oportunidade. É certo que, como o próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse, ele sentiu muito o resultado das eleições e até se reservou por um determinado período, mas agora, nessa situação de oposição, ele precisa explorar politicamente todas as pautas que diariamente o governo petista o dá. Ele teve mais de 50 milhões de votos. Acredito que essas pessoas continuam insatisfeitas ou num local, num lugar de oposição ao governo Lula, e ele teria agora a chance de aumentar o seu capital político com aqueles que vão, dia a dia, se tornando insatisfeitos com as novas medidas do governo. O presidente Bolsonaro, ele tem condições de diariamente explorar esse uso do BNDES para financiar obras na Argentina. Ele poderia explorar politicamente a relação do presidente Lula com as ditaduras aqui na América Latina. Ele poderia explorar politicamente os rumos que a economia está tomando. Ele poderia diariamente explorar o capital político que todos esses atos do governo petista o dão. São oportunidades que estão passando todos os dias e que eu acredito que o presidente Bolsonaro, como esse grande líder que ainda é na direita, poderia melhor explorar.
Ele, claro, tem problemas de saúde decorrentes da facada, do atentado que sofreu na campanha eleitoral de 2018, vai passar por uma nova cirurgia, mas há um grande público, milhões de brasileiros que ainda enxergam no presidente Bolsonaro essa figura de líder da direita organizada, do conservadorismo, e que se ele não se atentar e não começar a congregar essas pessoas, ele vai enxergar um dispersamento ainda maior. E a gente está falando aqui todo dia, em política não há vácuo de liderança. Tem pessoas que estão se cacifando para esse lugar de líder na direita. É um momento do presidente Bolsonaro realmente enxergar que ele tem um grande capital na mão, só que não dá para deixar parado. Pavinato. Fazer uma explicação para todo mundo entender isso do visto, mas só uma observação dessa questão do vácuo de liderança. Isso seria o lógico, racional, meu amigo Nelson. Mas nós vivemos num país com a herança sebastianista. Para quem não sabe, Dom Sebastião foi um rei de Portugal que foi para a batalha contra os mouros, a batalha de Alcácer Quibir, e nunca mais voltou. E, a partir daí, iniciou-se um movimento político-ideológico, fanático, de fé, religioso, secular, chamado sebastianismo. As pessoas acreditavam que Dom Sebastião, morto na batalha de Alcácer Quibir, voltaria em seu cavalo para trazer a glória de volta a Portugal. Bom, na direita brasileira bolsonarista parece que vige nesse momento uma coisa parecida com esse sebastianismo. O líder não está presente, o líder não está liderando, o líder não está agindo, mas os seus acólitos estão esperando a sua volta num cavalo branco, como esperavam Dom Sebastião voltar de Alcácer Quibir. Então nós temos aqui um processo bastante típico da nossa herança portuguesa. Quanto ao visto, o que acontece? Bolsonaro viajou para o Brasil sendo presidente da República, então ele tinha o passaporte diplomático de presidente da República. Uma alteração da lei, ela diz que o ex-presidente também tem direito ao passaporte diplomático, mas é o passaporte diplomático de ex-presidente. Ele viajou para os Estados Unidos com o passaporte diplomático de presidente. Enquanto ele estava lá, o cargo dele, venceu. Passou o dia 31 de dezembro, assumiu o novo presidente, então aquele passaporte dele não vale mais. Ele precisa tirar, com a Receita Federal Brasileira, o passaporte diplomático de ex-presidente. Mas isso quem faz é o governo brasileiro. Então ele tem duas opções. Ou ele volta para o Brasil, tira o passaporte diplomático de ex-presidente e volta, ou dentro dos Estados Unidos, em 30 dias, ele tem o se vira nos 30 para conseguir um visto de turista para que ele permaneça por mais 6 meses lá. Esta é a questão jurídica.